Em um mundo onde a sociedade é moldada por superpoderes, Exuan, um jovem que enxerga todas as pessoas como porcos ambulantes, se depara com a bizarra realidade de seu próprio poder. Sim, isso mesmo. Porcos. Diagnosticado como um lunático por médicos e humilhado por sua ex-namorada que o vê como um peso morto, ele descobre que sua maldição é, na verdade, uma dádiva divina. Agora, com a profissão de açougueiro de porcos nível Deus, ele está pronto para transformar sua doença mental em uma arma letal e mostrar a todos que o lixo inútil pode ser o maior predador que eles jamais verão. Você está no canal do Oji-san Webtoons e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade aqui do canal, deixa o like logo no início do vídeo e hype ao vídeo o máximo que puder. Verifique também se você já está inscrito no canal. E dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá simplesmente fantástica. Numa manhã ensolarada em um grande hospital da Terra, no departamento de neurologia, uma jovem médica encarava o paciente à sua frente e perguntou como se quisesse confirmar. Você disse que todos que vê parecem porcos? Exuan permaneceu em silêncio. Não negou, nem ofereceu explicações, mas seu silêncio bastou para a médica. O rosto dela corou levemente. Ela se aproximou, inclinou a cabeça e perguntou: Você está brincando comigo, moleque? Está dizendo que eu também pareço um porco para você? E Exuan ergueu calmamente os olhos e assentiu com a mesma expressão serena, confirmando que era verdade. Aquele belo rosto em seus olhos passava de um reluzente porco cor-de-rosa. A médica simplesmente congelou, sem jeito e um pouco constrangida, murmurando que era a primeira vez que ouvia falar de um caso assim. Seus olhos brilharam como se tivesse tido uma ideia. Achava Exuan incrivelmente bonito, e era uma pena que tivesse aquela condição bizarra. Respirando fundo, ela abriu lentamente o zíper do jaleco branco, revelando aquilo que todos aqui queremos ver, mas que o maldito YouTube não deixa. Insistiu que não era sedução, mas um exame médico. Primeiro, tinha que verificar se o hardware do garoto ainda estava funcionando normalmente. Alguém aí sabe onde fica esse consultório? Acho que também estou precisando ser examinado. Sorrindo, ela perguntou o que ele achava que estava vendo e declarou com confiança: Sou tão atraente que mesmo alguém mentalmente instável não iria me ver como um porco. Aos olhos de Exuan, porém, aqueles dois montes sedutores em seu peito eram duas cabeças de porco. Estranhamente, até sorriam para ele. Apesar do choque em seu olhar, Exuan manteve-se calmo e confirmou mais uma vez que, em sua mente, eram mesmo duas cabeças de porco. Uma pergunta desesperada ecoou em sua mente. Como diabos eu deveria me sentir excitado por duas cabeças de porco? A médica engasgou, cobriu rapidamente os seios e recuou alguns passos, gritando: Seu lunático! Depois de alguns instantes, a atmosfera constrangedora começou a se dissipar. A médica apontou para um modelo de coluna sobre a mesa e começou a analisar. Sua coluna realmente está com sérios problemas. Veja esta parte. É totalmente diferente da de uma pessoa normal. Há deformações pressionando seus nervos, afetando seriamente seu córtex visual e a função cerebral. Provavelmente é essa a razão de você ver todos como porcos. Exuan apenas assentiu. Não esperava mais por diagnósticos vazios. O que ele queria era uma cura. Mas, em resposta à sua esperança silenciosa, só recebeu um suspiro. A médica admitiu, impotente, que a única solução seria ajustar sua coluna e cérebro. Mas a taxa de sucesso era extremamente baixa. Se falhasse, ele poderia ficar paralisado do pescoço para baixo pelo resto da vida. Ao ouvir isso, Exuan apenas deu um leve aceno de cabeça, como se estivesse ouvindo alguém falar sobre o clima, e então disse: Doutora, terminou de falar? Posso ter minha coluna de volta agora? A médica ficou paralisada por um momento, confusa. Não esperava que ele acreditasse que o modelo de coluna sobre a mesa fosse realmente dele. Caramba, tô começando a achar que esse cara tem a mente de um porco. Observando sua expressão séria, embora irônica, não pôde evitar sentir pena. Que desperdício. Um jovem tão bonito, mas completamente insano. A cena mudou para uma rua movimentada da cidade. Dentro de um ônibus lotado, Exuan estava sonolento, segurando firmemente uma pasta grossa em seus braços. Embora o ônibus estivesse cheio, ninguém ousava tentar sentar-se ao lado dele, provavelmente por causa das grandes palavras escritas na pasta. Transtorno mental grave desde a infância. Exuan via todos ao seu redor como porcos ambulantes. Talvez tivesse relação com o fato de seus pais serem açougueiros. Na verdade, isso não afetava muito sua vida diária, exceto em um ponto: escolher uma parceira. Hoje era um dia importante, o dia do despertar da profissão.
Pessoas comuns podiam despertar como guerreiros, magos, curandeiros ou arqueiros. Mas ele estava nervoso por causa de sua estranha condição. O que poderia se tornar? Exuan esperava que depois da cerimônia, essa aflição simplesmente desaparecesse. A cena cortou para a academia Qincheng, onde a cerimônia de despertar de profissões era realizada há milhares de anos. Exuan misturou-se à multidão ao atravessar os portões da academia. Suspirou enquanto caminhava, preocupado de que sua condição pudesse afetar o processo de despertar. Se isso acontecesse, não sabia o que o futuro lhe reservava. Foi então que uma voz alegre o chamou, quebrando seus pensamentos. Exuan, você finalmente chegou. Se demorasse mais um pouco, juro que te mataria. Antes que pudesse reagir, uma linda garota surgiu ao seu lado e deu-lhe um tapinha brincalhão no braço. Mas, em seus olhos, a delicada mão dela não passava de um troço gordo de porco batendo nele. Exuan estremeceu e se virou para olhar. E, como sempre, não havia nenhuma beleza deslumbrante à sua frente. Apenas uma porca gorda e feia sorrindo para ele. Que isso? Não precisa humilhar também. Ao ver sua expressão, a garota ficou furiosa e envergonhada ao mesmo tempo. Fez bico e disse, por que você sempre me olha desse jeito? Exuan permaneceu em silêncio. Não sabia como responder. Não fazia ideia de como ela realmente era. Só sabia que se sentia sufocado ao ser abraçado por um porco tão feio. Outra garota próxima provocou Shulin, que estava agarrada a Exuan, novamente. Vocês dois ficam agarrados como um casal todos os dias. É exaustivo. Ah, eu acho que alguém tá com ciúme, né? Completou outra pessoa. Eles são amigos de infância. Quem sabe, talvez depois de hoje se casem e tenham vários filhos. A provocação fez Shulin corar intensamente. Ela lhes disse para pararem de falar bobagem e puxou Exuan para seguir rapidamente em frente. O corpo inteiro de Exuan estava coberto de suor, e tudo que ele via era um porco de rosto vermelho e feliz tagarelando ao seu lado. Dentro dele, um sentimento estranho, indescritível, começou a surgir. A cena mudou novamente. Agora para dentro da academia Qincheng, filas de estudantes estavam alinhadas de acordo com seus números de identificação, todos tensos enquanto aguardavam sua vez. A voz do instrutor ecoou firme e imponente. A cerimônia de despertar está prestes a começar. Agora é hora de mostrar os resultados de todos os anos de trabalho árduo: força, agilidade e poder espiritual. Esses 3 atributos centrais determinariam qual profissão cada um despertaria. Quanto maiores os atributos, maior a chance de despertar uma classe poderosa. O diretor pediu aos estudantes que concentrassem toda a sua energia mental e dessem o seu máximo à profissão que despertassem naquele dia moldaria todo o seu futuro. Se conseguissem despertar uma classe de combate e de alto nível, seria como desafiar o próprio destino, tornando-se uma lenda, um símbolo de glória admirado por todos. E claro, tal feito traria honra sem fim para a academia. O ar no salão parecia pesado. Cada estudante carregava uma mistura de esperança e ansiedade ao se aproximar lentamente da pedra do despertar, colocada no centro do salão. Após o sinal, o primeiro estudante avançou e colocou a mão sobre a pedra. Ela brilhou, mas mostrou um resultado decepcionante: classe de suporte. Soldador intermediário, o estudante ficou boquiaberto, completamente atônito. Ninguém esperava um resultado assim. Até mesmo o diretor ao lado balançou a cabeça em silêncio. O segundo estudante, classe de suporte, pedreiro avançado. O terceiro estudante, classe de suporte, engenheiro de baixo nível. A multidão começou a murmurar. Nenhum dos 3 primeiros havia despertado uma profissão de combate. A atmosfera ficou tensa. O quarto estudante caminhou para a frente, tremendo levemente, cada passo mais pesado que o anterior. Apesar da hesitação, colocou a mão na pedra, mas desta vez foi completamente diferente. A pedra brilhou com intensa luz. Um fraco brilho dourado se espalhou. Após alguns segundos de silêncio, o resultado apareceu. Tipo de combate: dançarino da lâmina sem sombra. Classe rara. O salão inteiro ficou em silêncio por um instante. Depois explodiu em aplausos. Meu Deus! Uma classe rara. É a primeira vez que vejo alguém despertar como dançarino da lâmina sem sombra. Ele é realmente sortudo. O diretor avançou imediatamente, sorrindo radiante, e perguntou ao estudante: qual é o seu nome? O garoto, que havia acabado de despertar a profissão rara, respondeu respeitosamente, agora cheio de confiança. Bem diferente do nervosismo anterior, Liu Jinlong ergueu o queixo. Diretor, meu nome é Liu Jinlong.
Ignorando o tom orgulhoso do garoto, o diretor o elogiou. É um ótimo nome. Vá para casa e descanse. Mais tarde visitarei pessoalmente sua família para discutir seus planos de vida. Hu Jinlong saiu do altar radiante de orgulho. Naquele momento sabia que seu destino havia virado uma nova página. A multidão continuava aplaudindo. Irmão Long! Irmão Long é incrível! Gritavam os estudantes. A cerimônia prosseguia em clima de entusiasmo. Então o diretor olhou para a lista e chamou em voz alta. Próximo, Yeshuan! Todos os olhares se voltaram para ele. Sob a luz do sol, caminhou devagar e firme em direção à pedra. Xu Linshuan corou e olhou para ele com olhos esperançosos, murmurando baixinho. Irmão Yeshuan, você consegue? Era como se despejasse toda a sua coragem e esperança naquele sussurro. Um dos professores ao lado do altar cerimonial observava as costas do garoto com expressão preocupada. Sabia um pouco sobre Yeshuan. Em sua visão, ele era mentalmente estranho, mas seus atributos contavam outra história. Enquanto a maioria das pessoas tinha no total cerca de 3 pontos de força, agilidade e espírito, Yeshuan possuía 10 pontos, mais do que o triplo da média. O diretor secretamente orava por um milagre. Yeshuan avançou e colocou calmamente a mão sobre a pedra do despertar. De repente, uma luz brilhante explodiu, seguida por um redemoinho furioso que fez o cabelo de todos voar para trás. A multidão instintivamente recuou. Os olhos do diretor se arregalaram de choque, e ele gritou. Aquela cor, roxo dourado. Isso é, naquele instante, o texto apareceu na pedra. Profissão de classe divina. Açougueiro de porcos. Nível Deus. Yeshuan ficou atônito. Arregalou os olhos para as palavras. Açougueiro de porcos. O diretor, que ainda estava empolgado, congelou no lugar. Por quê? Por que uma ironia tão cruel? O título completo na pedra brilhava em vermelho. Classe de suporte. Açougueiro de porcos. Nível Deus. Por um momento o salão ficou em silêncio absoluto, até que uma explosão de gargalhadas ecoou. Nível Deus! Açougueiro de porcos? Isso só pode ser um erro. Uma profissão divina para bater porcos? Ridículo. Que tipo de classe divina é essa? Que trabalho idiota. Nem dá para saber se esse cara é sortudo ou amaldiçoado. O rosto do diretor escureceu, tomado pelo arrependimento. Só pode ser uma piada do céu comigo. Em todos os meus anos como diretor, depois de tanto esforço, finalmente testemunho alguém despertar uma profissão de nível divino. E acaba sendo um açougueiro de porcos. A profissão mais inútil que existe. Se ao menos tivesse despertado como ferreiro, mestre de poções ou curandeiro, eu poderia me orgulhar. Mas isso, quanto maior a esperança, mais profunda a decepção. Com um suspiro pesado, disse a Yeshuan para descer da plataforma. Naquele exato momento, um brilho surgiu nos olhos do garoto. À sua frente, uma interface do sistema apareceu, exibindo informações detalhadas. Sistema de profissão ativado. Nome, Yeshuan. Rank, aprendiz. Nível, 1 atributos. Força, 5. Agilidade, 3. Espírito, 2 talentos da profissão pequeno. Diamante, nêmesis da raça suína. Causa 50% a mais de dano contra inimigos do tipo porco. Ganha 1% de crescimento de talento a cada porco morto. Recebe 50% a menos de dano de ataques de porcos. Lâmina do Deus Açougueiro. Escolha uma arma para designar como sua faca de açougueiro. Cada porco morto com essa arma concede 0,1 ponto de atributo livre. Habilidades da profissão. Pequeno diamante. Carnificina da sombra de sangue. Nível 1. Emite intenção assassina, fazendo porcos entrarem em estado de fúria por meio minuto. Yeshuan congelou por alguns segundos, tremendo levemente. Leu cada linha com atenção e quando chegou à frase causa 50% a mais de dano contra porcos, não pôde evitar sorrir. Pela primeira vez em sua vida, sua condição bizarra parecia uma bênção. Ele olhou para a multidão ao seu redor e, como sempre, em seus olhos todos eram porcos. Porcos por toda parte. No momento em que desceu do altar, todo tipo de expressão complicada foi lançada sobre ele. Choque, desdém, zombaria, arrependimento, junto com um turbilhão de sussurros. Ele havia despertado uma profissão de nível Deus, mas como açougueiro de porcos. O impacto foi como cair do céu direto no inferno. Se tivesse despertado uma profissão de combate nível Deus, as melhores escolas teriam disputado para recrutá-lo,
investindo todos os recursos possíveis em seu potencial. Liu Jinlong balançou a cabeça em tom de zombaria, os olhos cheios de satisfação. Eu realmente achei que nossa escola finalmente tinha produzido um dragão, mas acabou sendo apenas um açougueiro de porcos. Exatamente. Outro respondeu. Tanto alvoroço para quê? Só por uma profissão de açougueiro? Isso é hilário. Ao ouvir Liu Jinlong, os estudantes ao redor se apressaram em bajulá-lo. Um trabalho lixo desses. De que adianta ser nível Deus? Não é tão útil quanto um alquimista de alto nível? Irmão Liu Jinlong, a escola Qinshang só tem um verdadeiro dragão, e esse é você. Não tem problema. O despertar de Yeshuan como açougueiro de porcos nível Deus só mostra que ele está continuando o legado do pai. O tio Ye com certeza ficará orgulhoso. Meu pai também vai ficar feliz. Em meio à zombaria, apenas Shulin Xuan deu um passo à frente. Ela se pôs na ponta dos pés e deu um leve tapinha na cabeça de Yeshuan. Ele apenas assentiu calmamente. Obrigado. Yeshuan e Shulin Xuan eram vizinhos. Seus pais eram trabalhadores comuns e, desde pequenos, as famílias falavam em casá-los no futuro. Infelizmente, aos olhos de Yeshuan, Shulin Xuan sempre fora como uma porca cor-de-rosa gordinha. Apaixonar-se por um porco era simplesmente difícil demais. Ainda assim, ao ver a cena entre os dois, os estudantes ao redor ficaram verdes de inveja. Achavam que Yeshuan era incrivelmente sortudo por ter uma namorada tão bonita. Nesse momento, o diretor chamou o próximo nome para ser testado. Coincidentemente, era Shulin Xuan. Ela mostrou a língua de forma brincalhona e correu até o altar para despertar. É a minha vez agora. Yeshuan. Será que vou herdar a profissão de costureira da mamãe ou a de fabricante de bebidas do papai? Mas não importa qual profissão eu desperte. Sempre ficarei ao seu lado. Ao ouvir essas palavras, Yeshuan arregalou os olhos em choque. Ele conseguia sentir a profundidade dos sentimentos dela e esperou ansiosamente para ver qual profissão despertaria. Mais cedo, o despertar de Yeshuan como açougueiro de porcos nível Deus já havia atraído toda a atenção para ele. A multidão estava agitada, ninguém prestava atenção na próxima candidata. Mas no exato momento em que Shulin Xuan colocou a mão sobre a pedra do despertar, algo estranho aconteceu. Um espesso pilar de luz negra surgiu da pedra, disparando direto para o céu. Seu brilho refletiu nos olhos de todos os presentes, tornando suas expressões sombrias como tinta. O pátio da escola, que momentos antes estava cheio de barulho, caiu em silêncio mortal. Todos ficaram paralisados em choque, boquiabertos e encarando o imenso pilar negro. Só quando um grito aterrorizante rompeu o silêncio, a multidão despertou. Classe lendária. Alguém despertou uma classe lendária. Todos os olhares se voltaram para a esbelta figura sob a estranha luz negra. Shulin Xuan, já incrivelmente bonita, agora parecia uma deusa saindo de uma pintura antiga, envolta pela escuridão majestosa. Uma aura misteriosa cobria sua figura. Sobre o altar, palavras brilhantes apareceram. Classe de combate, ranking lendário. Imortal da espada da alma gélida. O olhar do diretor Jin Ming se fixou intensamente no pilar negro flamejante no céu. Uma classe de combate lendária. Como isso é possível? Os dois pais dela eram apenas de classes de estilo de vida. Isso é uma mutação. O rosto de Jin Ming se ruborizou de excitação. Ele correu até Shulin Xuan, sorrindo radiante. Não se preocupe. O que precisar, basta dizer. A escola Qinshang lhe dará todo o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Mas Shulin Xuan não parecia feliz. Agradeceu de forma breve e fria ao professor, descendo lentamente do altar. A multidão começou a cochichar em tons baixos. Um é açougueiro de porcos nível Deus, e a outra é uma espadachim imortal lendária. Vocês acham que Shulin Xuan ainda vai ficar agarrada ao Yeshuan como antes? Precisa perguntar? Shulin Xuan é um gênio, e Yeshuan não é nada. Se tiver bom senso, vai se afastar em silêncio. Todo mundo sabe que, a partir de agora, os caminhos deles vão se separar em breve. Parabéns, Shulin Xuan, disse Yeshuan, aplaudindo. Sua expressão era gentil, o sorriso sincero. Eu realmente lhe desejo o melhor. Mas nos olhos dela, uma emoção complexa cintilava, vaga, confusa, até dolorosa. Então seu tom mudou, Yeshuan. Admito que houve alguns mal-entendidos entre nós. Mas agora nada disso importa mais. Já não pertencemos ao mesmo mundo. Os olhos de Yeshuan se arregalaram de incredulidade. Não esperava que a garota mudasse tão drasticamente. Todos os presentes se voltaram para ele, rostos carregados de sorrisos zombeteiros.
Ela havia acabado de despertar uma profissão lendária e imediatamente anunciou que estavam rompendo os laços. Tudo bem, respondeu Yeshuan calmamente, como se nada tivesse acontecido. Mas para os outros, especialmente para Shulin Xuan, sua calma parecia apenas uma máscara para esconder o orgulho ferido. Sei que isso deve ser um choque para você. Não tente fingir ser forte. Você realmente acha que um açougueiro tem futuro? Por favor, não me culpe, caramba! Que pé na bunda foi esse? Sua voz embargou. Seu olhar para Yeshuan estava cheio de piedade. Se não tiver objeções, então vamos encerrar isso por aqui. Espero que não me incomode mais. Yeshuan franziu levemente a testa. Um porco tagarelando na minha frente, achando-se nobre e ainda me dizendo para não perturbá-lo. Vá se lascar. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela parte 2. E se não, deixa o like no início do vídeo. Aproveite para fazer isso agora e se inscreva no canal se não estiver inscrito. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.